iniciar com o nosso conteúdo de hoje, que vai ser um conteúdo novo, na verdade, para a gente, tá? Apesar de que é um conteúdo que vocês já deveriam ter visto uma parte, pelo menos na, na escola, né? Infelizmente a gente sabe que a base de muitos de vocês não é boa, então muitas vezes vocês chegam aqui em Física 1 da graduação não tendo visto um monte de coisas que vocês deveriam ter visto, né? Não lembram ou não viram, e aí acaba sendo tudo muito novo e aí fica mais difícil ainda do que o normal, tá? Então, o tipo de problema que a gente vai falar hoje, e para que vai servir principalmente os tópicos que a gente vai abordar no encontro de hoje, tem a ver com isso aqui que eu coloquei, tá? É um problema do tipo seguinte: tem uma esfera, uma bolinha, que é que está em amarelo ali, a esfera 1, uma massa de 300 gramas, e ela se move a 4 metros por segundo e colide com uma outra esfera, que é a esfera 2, que está ali em verde, que está em repouso, né? Então, portanto, parada, e tem uma massa um pouco menor de 100 gramas. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: logo após a colisão, quais são as velocidades das esferas, né? Quais vão ser as velocidades que cada uma delas vai ter? E com o que a gente viu até o momento, a gente poderia resolver esse problema se a gente soubesse o seguinte: no momento em que ocorre esse choque, ou seja, que ocorre essa colisão, se a gente soubesse quais são as forças que vão estar envolvidas aqui. Só que a gente não sabe as forças, né? Então, com o que a gente viu até agora, a gente não consegue resolver esse tipo de problema, avaliar o que vai acontecer. E lembrem sempre que a gente fala de física, a gente fala de ciência no geral, né? A gente está interessado em descrever as coisas, mas também em poder prever o que vai acontecer a partir de certas condições, né? Então, se a gente não consegue fazer uma previsão, seja ela boa ou ruim, mas simplesmente não consegue fazer nenhuma previsão, isso muitas vezes é um problema, né? Então, é usando esse tipo de coisa que a gente consegue fazer previsões do tipo, né, onde, onde vai ter uma tempestade amanhã, em que momento um avião vai chegar numa cidade, ou um ônibus vai chegar em um outro ponto, né, quando vai ter, por exemplo, como a gente teve na segunda-feira, agora quando vai ter um eclipse, né, quando vai ser o próximo eclipse, onde estarão os asteroides que circulam próximos da Terra e que podem ser perigosos para o nosso planeta, para a gente. Todas essas coisas são previsões que a gente faz com base nas leis físicas e muitas delas simplesmente as leis da mecânica que a gente está vendo até o momento. E aí, para fazer essas previsões, a gente precisa de quantidades que sejam interessantes e que sirvam para a gente, né? Então, exemplos de quantidades que a gente já falou aqui, por exemplo, energia, força, são coisas que servem para fazer isso. E agora a gente vai introduzir hoje uma quantidade diferente, né, que vai ser o chamado momento linear ou quantidade de movimento linear, ou momentum também, essas palavras todas são sinônimos, tá? Então, imaginem essa situação, né? Esferas colidindo. Então, aqui a gente tem três exemplos, né, de cima para baixo aqui na esquerda. Então, tem duas esferas, com uma esfera A e outra B, com velocidades VA e VB. Então, a gente pode imaginar que as duas estavam com a velocidade com a mesma orientação, então as duas indo para a direita aqui, por exemplo, mas VA é maior do que VB, então elas se aproximam. Ou VA está indo em direção à bolinha B, que está em repouso, ou VA e VB estão indo uma em direção à outra. E aqui a gente tem alguns exemplos do que pode acontecer após o choque dessas esferas, né? Então elas podem, se elas tiverem massas iguais, na verdade elas podem simplesmente trocar de velocidades, né? Então uma passa a ter a velocidade que a outra tinha, mas se as massas forem diferentes, pode ter outras coisas acontecendo também. E aí, para fazer a previsão de o que vai acontecer e analisar esse tipo de problema, e a gente vai falar bastante de colisões hoje, a gente precisa
de coisas novas, tá? A gente precisa de mais ferramentas que a gente ainda não viu até agora, tá? Justamente porque, como eu falei para vocês, a gente desconhece, a princípio, quais são as forças envolvidas nesse choque. A gente não sabe qual vai ser a força que vai ter aqui entre A e B. E para isso, é uma das utilidades dessa quantidade que é chamada momento linear, tá? Momento linear ou quantidade de movimento, ou quantidade de movimento linear, ou momento, todas essas, esses nomes, essas designações são comuns na literatura. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, essa é uma quantidade que é vetorial, tá? É uma quantidade que é vetorial, assim como várias outras que a gente já viu, né? A gente já falou de força aqui, lembrem, força é quantidade vetorial, falou de deslocamento, posição, velocidade, aceleração, todas essas quantidades são vetoriais. Diferentemente do último tema que a gente abordou, que era energia, né, e trabalho, que são quantidades escalares, agora a gente volta a ter uma quantidade vetorial importante aqui. Normalmente a gente designa o momento linear pelo símbolo P, tá? É o mais comum que vocês vão encontrar na literatura. E lembrem, é um vetor, né? Então P, que é o momento linear, ele é simplesmente o produto da massa vezes a velocidade v de uma partícula qualquer, tá? Então se a gente tem aqui uma partícula que tem alguma massa m e ela tem alguma velocidade v, então o momento linear dela é mv. E notem que a gente tem aqui a multiplicação de um escalar por um vetor, né? Massa escalar, velocidade é vetor, e isso nos dá um novo vetor. Por que é tão importante essa quantidade? Né? Por que ela é interessante para a gente? Por que a gente fala dela? Porque existe uma lei de conservação associada ao momento linear. Se vocês lembrarem, quando eu falei de energia, né, quando a gente falou de energia, eu disse para vocês, um dos motivos, ou o principal motivo para a energia ser tão importante, a gente olhar com tanta atenção para ela, é porque existe uma lei de conservação associada a ela. A mesma coisa é válida para o momento linear aqui. Tá? Então também existe uma conservação associada a isso. E normalmente em física, né, quando existe uma lei de conservação associada a alguma quantidade, seja ela o que for, essa quantidade é importante. Então, vamos começar falando o seguinte. Primeiro, tá? Por ser uma quantidade vetorial, então lembrem, né, um vetor qualquer em 3 dimensões, a gente sempre pode escrever ele, vou escrever aqui em termos de vetores unitários, né? Portanto, componente x, vetor unitário y, mais componente y, vetor unitário j, mais componente z, vetor unitário k. E notem, isso aqui nada mais é, né, do que simplesmente m vezes v, né? Portanto, vx y mais vyj mais vzk. E aí notem, por causa disso aqui, como essas coisas são iguais, que eu escrevi aqui em cima e embaixo, né? Então, px tem que ser mvx, py é mvy, pz é mvz, tá? Então, lembrem componente com componente, né? X com x, y com y, z com z. E notem, né, que as unidades físicas envolvidas aqui, a dimensão física, é massa vezes velocidade. Portanto, no sistema internacional, essa coisa vai ter unidades de quilograma vezes metro por segundo, né? Massa vezes velocidade. Né? Para quem não lembra ou para quem nunca viu, fica a tarefa de estudar com mais atenção ainda, né? De conseguir dedicar mais horas aí do recesso para olhar essas coisas, né? Porque quem não viu é uma coisa completamente nova, então acaba sendo mais difícil ainda do que quem já viu pelo menos alguma coisa e tem alguma lembrança lá do ensino médio, tá? Então fica a tarefa aí para vocês. Vamos começar a ver a relação que existe entre essa quantidade que é nova, tá, para a gente e coisas que a gente já viu antes, tá? Então, aí, na verdade, existem muitas relações. A primeira relação que existe é com a segunda lei de Newton. Por quê?
Porque se vocês lembrarem, né, a segunda lei de Newton, ela nos diz o seguinte, que a força resultante, lembrem, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam em um mesmo objeto, em um mesmo corpo, ela é igual a massa vezes a aceleração. Isso é o que a gente viu até agora e o que é comum de se ver na escola também, né? Na escola vocês veem isso, F igual a ma. E aí lembrem, outra coisa que a gente já viu aqui é que a aceleração, né, a definição de aceleração é a taxa instantânea de variação da velocidade com o tempo. Então, se a gente olhar isso aqui com mais atenção, na verdade, a gente pode escrever o seguinte, que a força resultante, ela na verdade é m vezes a, mas isso é a mesma coisa que m dv dt. E aí notem, se a massa é uma constante, isso vai ser o nosso padrão aqui, tá? A gente sempre está considerando que a massa é constante, ou seja, que a massa de um objeto não muda, tá? Então, se eu tenho uma bolinha, duas bolinhas que sofrem, por exemplo, uma colisão, cada uma continua com a mesma massa que tinha antes, tá? Então, se a massa é constante, então vocês podem ver que m dv dt é exatamente a mesma coisa que dv ou ddt de mv, né? Porque m é só simplesmente uma constante, então a derivada de uma constante multiplicando uma coisa é simplesmente a constante multiplicando a derivada dessa coisa. Que isso significa, né, que a gente pode reescrever a segunda lei de Newton no seguinte formato, que a força resultante, e lembrem, isso aqui é a soma de todas as forças que atuam sobre um mesmo objeto, um mesmo corpo, ela nada mais é do que a taxa de variação dessa quantidade do momento linear em relação ao tempo. Aí, na verdade, essa forma de escrever a força resultante aqui é o formato original que o próprio Newton colocou no seu trabalho, tá? Porque ele afirmou o seguinte, que isso que a gente chama de força resultante equivale à taxa de variação da quantidade de movimento temporal, né, de um corpo, né? E quantidade de movimento era a maneira que ele chamou momento linear no trabalho dele. Então vejam, esse é o formato original. E na verdade essa expressão aqui ela é mais genérica do que F igual a ma, porque ela é válida também para sistemas em que a massa não é constante. Então é possível aplicar esse tipo de coisa para sistemas que têm a massa não constante. Um exemplo de sistema desse tipo, que a gente não vai estudar aqui, né, tá fora do nosso escopo, mas vocês vão ver, tem lá no livro uma seção, se vocês forem, quando vocês forem ler a parte de momento linear, vocês vão ver que tem uma seção inteira ali que é sobre sistemas de massa variável, né, principalmente foguetes, né. Foguetes são um exemplo de um sistema que tem massa variável e que a gente consegue abordar sem problemas usando o conceito de momento linear. A outra coisa, né, que eu mencionei que a gente ia falar bastante aqui hoje são colisões, tá? Então, primeira coisa, o que são colisões, né? Então, quando vocês ouvem essa palavra, quando a gente ouve essa palavra, imediatamente vem à nossa mente a ideia de um choque, né, entre coisas, né? Por exemplo, uma colisão entre carros, uma colisão entre o taco de sinuca e uma bola de sinuca, né? Ou seja, lá o que for. Logicamente, a gente precisa dar uma definição um pouco mais precisa sobre isso, mas não vai ser uma definição extremamente precisa, ainda uma definição razoavelmente vaga, que é o seguinte: uma colisão é uma interação muito intensa entre objetos diferentes, que normalmente a gente trata como partículas, tá? Entre objetos diferentes. Por exemplo, duas esferas A e B que colidem, né? Ou uma bola de tênis e uma raquete, ou uma bola de beisebol e um taco de beisebol, ou o pé do jogador e a bola, né? Ou a cabeça do jogador e a bola de futebol. E colisões também entre objetos celestes, por exemplo, né, asteroides, etc. E tal. E o que é importante nessas
colisões, nessa coisa que a gente define como colisões, é que as forças internas envolvidas, tá, elas normalmente são muito maiores do que as forças externas. E aí, nesse caso, quando isso é válido, né, ou se não existem forças externas, ou se elas são muito menores que as forças internas, então o sistema pode ser considerado isolado. E aí, lembrem, o sistema isolado, a gente comentou quando falou de energia, né, é aquele sistema que não existe mudança, né, nem troca de matéria com o ambiente e nem forças externas atuando sobre ele, né? E aí lembrem, nesses sistemas aqui a energia total é conservada, né? Lembrem disso, a energia total é conservada. Só que para esses sistemas aqui também existe conservação do momento linear, tá? Então a gente vai ver a conservação do momento linear. Então, exemplos de colisões, já comentei aqui entre carros, né, bolas de bilhar, bolinha de gude, projétil e alvo, né, por exemplo, uma bala e um alvo, partículas atômicas, né, objetos celestes. E as colisões, a gente categoriza elas em dois tipos, basicamente. Tá? A gente vai usar as chamadas colisões elásticas. E aí notem que nas colisões elásticas essa quantidade, né, o momento linear é conservado, e também a energia cinética total, tá? O momento linear total e energia cinética total são conservados. E as inelásticas, apenas o momento linear é conservado. Mas vejam que é importante essa quantidade, né? Porque ela é sempre conservada nas colisões aqui, desde que a gente possa desconsiderar as forças externas, tá? Desde que a gente possa considerar só as forças internas, e isso a maioria das vezes vai ser o caso, que elas costumam ser muito maiores, ordens de grandeza maiores do que as forças externas, a gente pode desconsiderar elas e considerar o sistema isolado. Só para dar um exemplo, né, então imaginem o seguinte, se vocês fossem fazer um experimento, né, de pegar dois carros, colocar sobre uma estrada, por exemplo, e colocar um a 50 km por hora num sentido e outro a 50 km por hora também em relação ao solo, no outro sentido, de forma que eles venham a se encontrar, ou seja, vai ter uma colisão entre esses carros. O fato de existir a força gravitacional ali não vai influenciar em absolutamente nada como o resultado dessa colisão vai ser. Então, se vocês fizessem o mesmo experimento no espaço, longe de qualquer matéria, vocês obteriam basicamente o mesmo resultado nesse experimento. Então, uma outra coisa que vai ser importante para a gente vai ser chamado impulso, tá? Que é mais uma quantidade, e que essa quantidade ela está relacionada justamente ao momento linear, o que a gente acabou de falar. Então, o impulso e o momento linear eles vão ser muito importantes quando a gente estiver falando das colisões, né? Então, o que seria isso? Digamos que eu tenho aqui um objeto A e aqui um objeto B. Então, imaginem que eles vão colidir, tá? Ou seja, vai ter uma colisão aqui. Se eu disser para vocês o seguinte, como vocês imaginam que seria a força que atua nessa colisão, né? Porque vocês sabem, no momento da colisão, A vai fazer uma força em B, então vamos dizer, vou desenhar isso aqui do outro lado, só para não ficar muito confuso. Então vamos colocar isso aqui. Então aqui a gente tem A e aqui a gente tem B. Então no momento da colisão a gente sabe que vai existir uma força que A faz em B e uma força que B faz em A. E a gente vai olhar só para uma delas. Lembrem, elas são iguais, na verdade, né? Terceira lei de Newton, FBA igual a FAB. A única diferença entre elas é, bom, cada uma atua em um objeto, né? E a orientação delas é oposta. Mas se eu fosse perguntar para vocês, como vocês imaginam que vão ser essas forças? E aí vocês poderiam fazer um certo exercício de lógica, que é o seguinte. Imaginem que no início, né, antes de os objetos se encontrarem, então a força existente entre eles, essa força de impacto, ela deve ser nula, né, porque eles não estão exercendo realmente força um sobre o outro.
À medida que eles se encontram, vocês esperam que haja um aumento dessa força, né? Eles estão se encontrando cada vez mais, um está, digamos, pressionando o outro. Então vocês devem imaginar que tem algum tipo de aumento dessa força. E depois, conforme essa colisão termina, seja porque esses dois objetos vão se afastar um do outro, porque eles vão permanecer unidos, mas a colisão acaba terminando, vocês devem esperar uma diminuição dessa força, né? Ou seja, ela tem um máximo e ela vai ter um tempo de duração também, tá? Então, notem que aqui, esse tempo aqui corresponde ao tempo inicial da colisão, né? E esse tempo aqui deve corresponder ao tempo final da colisão. E vejam que essa força, número um, a gente não sabe exatamente como ela é, tá? A gente não sabe isso a princípio. E número dois, a gente sabe que ela não é constante, tá? Então imaginem o seguinte, né? Se eu quero calcular como vai mudar a quantidade de movimento, né? O que vai ser importante vai ser como que essa força age aqui. Então vamos relacionar essas coisas, tá? Então primeira coisa, notem, essa força não é constante, né? Então, deixa eu até desenhar, colocar aqui, né? Na verdade, isso aqui é uma força que depende do tempo, né? Ela não é uma força constante. Então, se a gente tem o seguinte, se a gente tem que a força resultante sobre o objeto, tá? É uma força resultante que depende do tempo. E aí notem aqui, eu vou falar em termos da força resultante, mas eu poderia considerar simplesmente que tem só uma força atuando no objeto, tá? Ou que a força resultante é o conjunto de forças. Tudo isso vai dar na mesma, tá? A lógica do problema não vai ser alterada. E vejam que força resultante normalmente vai ser a força que realmente importa, né? Então, se aqui eu tenho uma força que é da ordem de, sei lá, 500 newton, e aí tem alguma outra força no objeto que é da ordem de 5 newtons, bom, então essa força de 5 newtons não importa para nada, né? O que me importa é essa outra que é muito maior. Mas o que importa é que ela depende do tempo. E se vocês lembrarem, né, o que a gente acabou de falar aqui, quando a gente falou da segunda lei de Newton também, é que a força resultante corresponde à taxa de variação do momento linear do objeto. Então, vamos ver como que isso aqui se relaciona. Então, se F é a derivada do momento linear P em relação ao tempo, então vejam, essa equação aqui, ela é uma equação diferencial bem simples, que é vetorial, e que não é diferente em nada das equações que a gente já viu quando fez a integração das equações de movimento. Porque se vocês lembrarem, uma das equações que a gente analisou foi a equação do tipo A igual a dv dt. E vejam, isso aqui nada mais é do que a mesma coisa, só que multiplicando pela massa, né? Porque se eu multiplico A, eu tenho força resultante. Se eu multiplico dv dt, eu tenho momento. Então, a gente pode fazer aqui sem problema nenhum o mesmo trabalho, né, o mesmo tipo de integração que a gente fez quando viu lá as equações de movimento. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente deixa essa quantidade sozinha desse lado, passa dt para o outro, e a gente fica com uma equação no tipo a força resultante, que depende do tempo, vezes dt, isso aqui é igual a dp. E aí lembrem, né, o que, que a gente pode fazer nessas situações? A gente pode integrar, né, dos dois lados. A gente vai integrar como? Entre o tempo inicial. Acho que eu vou botar tudo em vermelho aqui para depois não ficar mais confuso. A gente integra entre o tempo inicial, que é o instante em que começa a colisão, e o tempo final, que é o instante em que termina a colisão. E a mesma coisa do outro lado. Né? A gente sempre faz a mesma coisa dos dois lados. E aí, bom, vou dar primeiro a definição para vocês, tá? Então, a definição de impulso é justamente essa coisa aqui, que eu coloquei em verde, tá? Então, J, que é o impulso, que é uma quantidade vetorial, é simplesmente essa integral
do tempo inicial da colisão até o tempo final da colisão na força resultante, que depende do tempo, vezes dt. Tá? Então, isso é a definição de impulso. E aí, notem que essa coisa aqui, as unidades dela no sistema internacional correspondem à unidade de força, né? Portanto, Newton vezes a unidade de tempo, segundo. Então, Newton, segundo. Só que vejam alguns detalhes. Número 1, eu falei para vocês que a princípio a gente não sabia essa força aqui, né? A gente a princípio desconhece essa força resultante, como ela age. Então, para fazer essa integração, a gente precisa saber essa força. Mas olhem que interessante, o que tem aqui do outro lado, que eu estou colocando agora destaque em amarelo, é uma outra integral. Se vocês lembrarem, né, quando a gente falou de integrais, a gente disse o seguinte, né, que se eu vou integrar qualquer coisa que esteja no formato, por exemplo, integral de dx é x, integral de dy é y, integral de dv é v, a integral de dr é r, e assim vai. Portanto, a integral de dp, que é a integral do diferencial de momento linear, é o próprio momento linear, tá? Então, a integral de dp é p. Só que isso é uma integral definida, então ela é calculada entre os limites de integração, tempo final e tempo inicial. Portanto, isso aqui é p calculado no tempo final menos p calculado no tempo inicial, que é simplesmente, né, o p final menos o p inicial. Então, vamos ver. Número 1, né? Então, o que a gente acabou de escrever? A gente acabou de escrever que aquela outra coisa ali, né, p final menos p inicial, isso aqui é simplesmente a variação que ocorre no momento linear, tá? Entre o início e o final da colisão. Agora notem que essa coisa é exatamente igual ao impulso também, né? Porque o impulso é essa integral que está em verde. E a gente fez essa integral aqui que está em amarelo, laranja. Portanto, essa coisa aqui também deve ser o impulso. Tá? Então, isso aqui também corresponde ao impulso. E aí vejam o impulso também, né? Que a gente escreveu em Newton segundos. Vejam, isso aqui equivale à variação do momento, que é em quilograma metro por segundo. Então, vejam, essas duas coisas são iguais, né? Porque Newton é metro por segundo ao quadrado. Então, se a gente vai lá e multiplica por segundo, o quadrado some e fica quilograma vezes metro por segundo. Então, vejam, essas coisas são iguais, não apenas em valor, né, mas também em unidades. Então, o que significa isso? Né? Vamos por partes. Significa que se a gente tem aqui, então, a bolinha A, por exemplo, que vai colidir com essa coisa B aqui, quando a bolinha A vai atingir a bolinha B, ou essa coisa B, seja lá o que for, ela tem alguma velocidade inicial com que ela chega. Portanto, ela tem algum valor de momento linear inicial, que é igual a mvi, ma, né? Vi. E aí, quando termina essa coisa, se ela estiver voltando, ou ela estiver parada, ou seja lá o que for, então vou dizer que ela tem alguma outra velocidade final aqui, ela vai ter uma outra velocidade final. E o momento final dela vai ser MAVF. E aí essa diferença, né, vai ser, então, MAVF menos VI. Se a gente colocar isso aqui em termos vetoriais, né, VF menos VI. Portanto, notem, isso aqui nos dá uma outra maneira de calcular o impulso e também de descobrir qual é a força envolvida ali naquela integral. Ou, no mínimo, a gente pode descobrir qual é a força média envolvida. Tá? O que eu quero dizer com força média? É o seguinte, que o mesmo impulso, ou seja, a mesma variação do momento linear, pode ser atingido com uma força que é muito grande, muito intensa e acontece num intervalo muito curto de tempo, ou uma força menor, num intervalo maior.
Ou a gente também pode substituir toda aquela curva ali por uma outra coisa mais simples, que é a força média que atua durante o mesmo intervalo. E aí eu vou botar aqui que o módulo do intervalo, do módulo do impulso, perdão, a variação de momento linear, vai corresponder exatamente a essa força média vezes o intervalo de tempo, e notem, o intervalo de tempo é o mesmo que atua aquela força de colisão. Aí eu espero deixar mais claro o que significa isso nas próximas páginas aqui. Então, começar demonstrando ou mostrando para vocês essa figura, essas duas figuras, na verdade, que são do livro do Halliday, tá? Essas figuras são do livro do Halliday, e que exemplificam, então aqui a gente tem uma foto na esquerda e à direita um diagrama, que é a colisão de um taco de beisebol com uma bola de beisebol. Então, notem aqui o que acontece com a bola no momento da colisão. No momento da colisão, ela se deforma, ela se deforma bastante, inclusive. E eu imagino que muitos de vocês já tenham visto essencialmente a mesma coisa acontecendo, né, em imagens, fotos ou vídeos, por exemplo, com um jogador de futebol que está cabeceando uma bola de futebol e a bola bem deformada, né? Ou uma bola de vôlei acertando alguém e a bola bastante deformada. E aí notem o que acontece, né? Nesse momento, o que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que eu descrevi para vocês anteriormente, né? Se a gente tem a força aqui em função do tempo, e o tempo de colisão é no momento do início do impacto, né? Vamos imaginar o que acontece com a bolinha aqui, né? No momento ou antes do impacto, essa bola é uma esfera, né? Então isso aqui é tempo menor do que o tempo inicial da colisão. Ela é uma esfera. E ela volta a ser uma esfera quando o tempo passa a ser o tempo final da colisão. Então imagine o seguinte, vocês no início, antes da colisão, vocês têm uma esfera, no meio do caminho ela se deforma, depois ela volta a ser uma esfera. Então o que aconteceu? Nesse intervalo de tempo ela foi comprimida, ou seja, ela se deformou sendo comprimida, e depois ela tem que se descomprimir, né? Ela vai voltar ao formato original dela. Se vocês pensarem nisso aqui, de uma maneira mais cuidadosa, vocês vão ver que esse comportamento é o mesmo tipo de comportamento que a gente viu quando a gente falou de molas, né? Imaginem, né, aquele exemplo que eu falei para vocês de uma mola, né, contra uma parede em que vem um bloco de massa M e encontra essa mola. O que acontece com a mola? Ela começa a ser comprimida, ela vai sendo comprimida cada vez mais, e cada vez mais ela faz uma força maior, né? Porque lembrem, a força elástica, a força de uma mola, depende da compressão que essa mola tem, a compressão ou distensão. E aí, conforme ela vai sendo comprimida, a força que ela faz aumenta cada vez mais até atingir um máximo no máximo de compressão. E aí o que ela faz? Ela começa a se descomprimir e manda a massa embora na outra direção. E vejam, é essencialmente o mesmo comportamento que a gente tem aqui, né? Imaginem, se fosse uma mola, o que a gente ia esperar? Aqui no início, então aqui é o tempo inicial de colisão e aqui é o tempo final. A gente tem a mola sendo comprimida e a força aumentando, e depois ela chega no máximo, a mola começa a ser descomprimida e a força diminui. E vejam, é o mesmo tipo de comportamento que a gente tem aqui. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, no exemplo da bola aqui, esse normalmente é o tipo de colisão que a gente vai poder classificar como elástica. Tá? E por que o nome colisão elástica? Justamente porque existe esse comportamento elástico da coisa ser comprimida e descomprimida. Comportamento similar a uma mola, comportamento de uma força elástica. Tá? Então pensem nisso, sempre que vocês quiserem avaliar se alguma coisa vai ser elástica ou não, deem uma olhada no formato, no tipo de colisão. Né? Se obedecer esse comportamento, então a chance de ser elástico é bastante grande. Isso é bem diferente, por exemplo, do que acontece numa colisão entre carros. Né? Se vocês forem pensar uma colisão entre carros, dois carros que colidem frontalmente,
que acontece é que a lataria do carro amassa e depois que termina a colisão, e os carros estão parados, a lataria continua amassada, né? Ela não se desamassa, pelo menos não sozinha. Aí por que que isso acontece, né? Então isso, número um, isso não é uma, uma conspiração das montadoras nem dos mecânicos para vocês terem que arrumar o carro ou comprarem um carro novo, tá? O motivo para isso acontecer é porque quando a gente amassa a lataria e ela permanece amassada, isso significa que uma parte da energia da colisão ela é absorvida pela própria lataria do veículo, tá? E por isso aumenta a segurança dos passageiros, tá? Então os carros, eles são na verdade projetados para amassar, para a lataria amassar e absorver uma boa parte do impacto, de forma a aumentar a segurança da pessoa que está dentro do carro, né? E é esse tipo de colisão em que a coisa permanece amassada depois dela, né? É um tipo de colisão que não é elástica. E aí a gente chama de inelástica, tá? E no caso, se os objetos eles permanecerem grudados depois da colisão, né? Vocês podem imaginar, por exemplo, um chiclete sendo jogado contra uma bola, por exemplo. Se o chiclete fica grudado na bola, então essa é uma colisão que é chamada de perfeitamente inelástica. Depois, no livro, vocês vão ver bem essas classificações, tá? Não nos importa tanto aqui. Mas saibam que existe essa diferença importante e saibam por que, né, existe essa nomenclatura. Porque a gente chama um tipo de colisão de elástica e outro inelástica, justamente por causa desse comportamento. Então, vamos ver aqui, mais uma vez, né, exemplificar melhor aquilo que eu tinha falado sobre a questão do impulso e da força média, né? Então, se a gente olhar, a gente tinha feito essa integral aqui em verde, né? Então, a integral em verde, que é a j, vou botar aqui j, essa integral da força resultante, que depende do tempo, dt, né, entre o instante inicial e o instante final. Aí notem que aqui, né, a gente tem aqui o TF e o TI, né, que o livro, tá, essas figuras são do Yang e Sears, né, do livro padrão que a gente está usando. Aqui, na verdade, o livro simplesmente chamou de T1 e T2 em vez de TI e TF, mas é a mesma coisa, né? E o ΔT é essa coisa aqui, né? ΔT é a diferença entre TF e TI. E aí notem, o que que é isso aqui? Essa integral que a gente tem aqui em verde, ela nada mais é do que a integral dessa curva aqui, tá? Que é a curva de força que eu estou colocando em verde aqui, apesar de não estar aparecendo muito para vocês, mas é a integral dessa curva aqui. E aí lembrem, a integral definida, né, dessa coisa, dessa função, corresponde à área sob a curva da função, né? Lembrem de cálculo que vocês viram, a relação que existe entre área e integrais definidas. Portanto, a área, essa integral, que é o impulso j, nada mais é do que essa coisa aqui, tá? Ou o módulo dessa, né, o módulo de j é essa área aqui. Agora veja, a gente pode conseguir exatamente a mesma área usando uma força média, né, que nem a gente colocou aqui em vermelho, tá? Então, em vermelho, a gente pode conseguir, eu vou botar só antes aqui o módulo disso aqui, né? Que o módulo dessa coisa é a mesma coisa que se eu pegasse a mesma área, só que de uma função completamente diferente, agora uma função constante, tá? E que função constante é essa? É a força média, tá? Então isso aqui é exatamente igual à força média que atua ali, a força resultante média que atua durante o mesmo intervalo de tempo total, tá? Então, por quê? Porque é essa área aqui. Vejam que as funções são diferentes, as curvas são diferentes, mas a área é exatamente a mesma, tá? Então, as duas correspondem ao
mesmo impulso e a mesma variação de momento linear, mas por dois métodos completamente diferentes. Então, se a gente consegue analisar a variação de momento linear, por exemplo, a gente consegue, sem grande dificuldade, concluir qual foi, pelo menos, a força média que atuou durante a partícula, ou durante um certo intervalo de tempo sobre a partícula. Desde que a gente tenha pelo menos uma estimativa desse intervalo de tempo de colisão. E a outra coisa que eu tinha falado para vocês é que também a gente pode conseguir exatamente o mesmo resultado, né? Por uma força grande que atua por um intervalo muito curto de tempo, então é essa curva aqui, né? Que corresponde a um delta, vou chamar de delta t pequeno, ou delta p, delta t1, vou chamar aqui, ou uma outra função, né? Uma outra força que tem um máximo bem menor, mas que atua sobre o objeto durante um tempo bem maior, tá? Então, um delta t2 que é bem maior do que o delta t1. E aí, mas vejam, o resultado final na área das curvas é o mesmo, que significa que o impulso e a variação de momento também vão ser iguais.